Bem-vindo ao podcast Em Minha Defesa. Aqui as teses, os livros e grandes histórias ganham vida. Eu sou Eric Buarque e hoje temos uma convidada muito especial. Esse podcast é uma realização do Instituto Parresia, que leva conteúdo católico de qualidade para você. Nós fazemos parte da comunidade católica Shalom, hoje presente em mais de 30 países, em praticamente todos os estados do Brasil. E nesse episódio de hoje, na entrevista de hoje, nós também vamos conversar sobre o que é uma comunidade católica, o que é uma comunidade nova. Esse é um podcast para quem gosta de ciência, cultura, fé e histórias. É uma experiência que nós estamos fazendo, é o primeiro episódio e estamos muito animados. Vamos trazer aqui sempre pessoas interessantes para defender, as suas ideias, para defender a sua fé, mais que isso, para anunciar, declarar a sua fé, declarar aquilo que acredita, a sua experiência de vida, mas também vão ter que se defender de coisas que nós descobrimos da sua história. Por tudo isso, o nome Em Minha Defesa. E vamos trazer também pessoas aqui que têm uma trajetória interessante que nos faz querer passar 30, 40, 50 minutos conversando. Por isso, aquela história que vocês já sabem, Curte, se inscreve, compartilha com seus amigos esse vídeo aqui do nosso canal do YouTube, mas também compartilha o nosso perfil, segue e compartilha o nosso perfil no Instagram, o @Instituto Parresia, e acessa o nosso streaming de formação, institutoparresia.org. De vez em quando vai aparecer aí o QR Code na sua tela. Lá nesse streaming de formação nós temos mais de 40 cursos de formação católica, além de 2 escolas, a Escola Online de Teologia e a Escola Online de Doutrina Social. E nossa primeira convidada é a doutora Josefa Alves, que escreveu a sua tese, que defendeu a sua tese sobre a contribuição das novas comunidades na comunhão e missão da Igreja à luz do magistério recente. Mas o que será que ela não teve tempo de falar na sua defesa? A Josefa, tem doutorado em teologia pela PUC do Rio de Janeiro, onde também fez o seu mestrado. É bacharel em teologia pela Faculdade de Teologia de Lugano, na Suíça. Coordenadora científica do Instituto Parresia e autora de livros de espiritualidade e ficção. Bem-vinda, Josefa. Obrigada, Eric. É uma alegria estar participando desse primeiro podcast. É uma alegria para nós estar com você aqui, Josefa, uma alegria imensa. Vou fazer um esforço grande para fazer de conta que não a conheço bem, porque nós temos uma relação de muitos anos, somos amigos, servimos juntos no reino de Deus. Mas, Josefa, fazendo finta, como dizem em italiano, fazendo de conta que eu não lhe conheço muito bem, mas assim, sobre a tese, eu tive a oportunidade de recentemente fazer uma leitura, não vou mentir, não foi uma leitura aprofundada, Eu sou um administrador, então não esperem perguntas de um teólogo, mas eu faço o papel de todos vocês aí que estão nos assistindo, que querem conhecer, esse tema, que você desenvolveu. E eu começo perguntando a pergunta mais simples de todas, depois vem as mais profundas, Por que, Josefa, você escolheu esse tema? Bem, a minha resposta a essa pergunta não é a mais óbvia quando a gente está no campo acadêmico, porque quando se trata de doutorado, o normal é que você aprofunde a sua pesquisa de mestrado, que de fato no meu mestrado eu deixei uma porta para aprofundar posteriormente. Então, meu mestrado foi em antropologia teológica e o meu doutorado foi em eclesiologia, então fui para outro campo da teologia. E a resposta a essa pergunta, por que eu escolhi esse tema, eu não tenho outra resposta para dar, senão foi vontade de Deus, foi inspiração na oração. Quando eu fui fazer o pré-projeto para me inscrever para o doutorado, que a princípio, na minha cabeça, eu faria, dando continuidade ao meu tema de mestrado, eu não conseguia concretizar o projeto, a coisa não se concretizava, eu não conseguia desenvolver. E tinha poucos dias para enviar a inscrição.
E aquilo me incomodava tanto, então eu fui rezar, porque para mim fazer o doutorado fazia parte da minha missão. Está dentro da minha missão, como missionária da comunidade católica Shalom, dentro daquilo que Deus vai me confiando no meu serviço, na comunidade, na igreja. Então eu não queria fazer, não era uma coisa dissociada da minha vida. Então, como eu não conseguia trabalhar no tema do meu mestrado para dar continuidade, embora eu soubesse e queria, mas a coisa não saía. Eu fui rezar. E literalmente eu senti a inspiração de Deus que me pedia, como comunidade nova, contribuir com a comunhão e a unidade na igreja. Na hora, assim, bugou minha cabeça, porque eu disse, o que é que eu vou fazer, para onde que eu vou? E aí, então comecei a pesquisar, a ler um pouco, e especialmente a igreja no Brasil. Então eu fui procurar documentos da Igreja do Brasil que falem alguma coisa sobre as novas comunidades, e o tema foi surgindo a partir daí. E foi interessante quando eu tive a entrevista para o doutorado, né, os professores que foram na mesma universidade onde eu fiz o mestrado me fizeram essa pergunta. Por que você está em outra área e não continuando na área e a tua pesquisa de mestrado? E foi muito engraçado, porque eu sou muito espontânea, e a resposta na entrevista eu disse, porque Deus me pediu isso. E eles olhavam para mim assim, meio estranho, mas eu não tinha outra resposta. Então eu escolhi esse tema porque realmente eu ouvi de Deus que o que Deus queria de mim, a contribuição que eu ia dar era essa. E durante todo o percurso do doutorado foi muito claro realmente que era vontade de Deus, porque foram muitas aventuras e eu fui vendo a resposta concreta de Deus que queria aquilo de mim. Eu entendo bem, Josefa, o que é você fazer um doutorado diferente do seu mestrado, né? Eu acabei de defender também a minha tese de doutorado e fiz essa mudança, e é um grande desafio, assim, você não poder seguir naquela linha que você já tem um percurso, né, e ir para outra. A Josefa falou que fez um mestrado em antropologia teológica, né, mais especificamente sobre o sofrimento humano, né? Mas a gente combinou aqui antes da nossa entrevista que a gente vai deixar de fora esse tema riquíssimo, interessantíssimo, para mais para frente a gente ter a oportunidade de fazer uma outra entrevista, um outro episódio, para você defender essa sua outra tese, né, sobre o sofrimento humano, né? E eu vindo para cá, eu também me perguntava assim, né, qual foi esse momento, assim, qual foi essa conexão entre um tema e outro, mas eu entendi assim que foi sobretudo assim essa vontade de Deus de você mergulhar num outro campo, né? Claro que a gente pode encontrar relações assim, né, entre o sofrimento humano e o estudo da igreja, né? Porque a igreja é mãe e é consoladora, né? Mas a gente não vai entrar nesse tema do sofrimento, fica para um próximo mesmo. E, Josefa, nessa primeira parte aqui da nossa entrevista, eu queria que a gente mergulhasse na sua tese, para depois a gente mergulhar mais na autora da tese, certo? E um detalhe, assim, mas que me chama a atenção também no título, que no finalzinho diz que todo esse seu estudo é baseado no magistério recente, né? Sempre que eu ouço essa expressão, aí eu falo realmente assim como leigo, né? Sempre quando eu ouço essa expressão, me vem em mente os 3 últimos papas, né? Agora já tem um quarto, né? Mas existe essa convenção na teologia, assim, quando se fala magistério recente, é de João Paulo II para cá, assim, me fala dessa escolha do magistério recente para depois a gente entrar no assunto em si. Vamos delimitar aqui o tema, né? Quando falamos de magistério recente, pegamos normalmente Vaticano II. Então, do Vaticano II um magistério recente é pós-Vaticano II. Mas a minha tese, realmente, a contribuição das novas comunidades na comunhão e missão da igreja à luz do magistério recente, e aí eu delimito de João Paulo II a Francisco, porque com João Paulo II, com São João Paulo II, é que começa realmente a igreja a observar e acompanhar as novas comunidades, os movimentos e novas comunidades. Então, ainda com São Paulo VI,
todos estavam nascendo naquele período e ainda não tinham um estudo, um início de uma reflexão da igreja sobre as novas comunidades. Isso começa com São João Paulo II, mas quando falamos especificamente na teologia de magistério recente, pegamos o pós-Vaticano II. E uma coisa que eu acho que é interessante assim, para todos que estão nos ouvindo é justamente entender o que são novas comunidades. Né? Nós que fazemos parte, os que fazem parte, os que conhecem as comunidades, sobretudo no Brasil, que é um grande celeiro de novas comunidades, nós temos a experiência disso, né? Mas, digamos assim, teoricamente, conceitualmente, assim, para a gente entender até como a igreja entende essa graça, esse movimento, nessa realidade, assim, o que são novas comunidades? Eric, uma coisa que parece, até para os próprios membros de novas comunidades que estão dentro dessa experiência, uma coisa que pode parecer óbvia, mas não é tão óbvia. Porque nós falamos de novas comunidades, esse termo é como um grande guarda-chuva que abriga sob ele muitas realidades semelhantes, mas às vezes não todas são uma nova comunidade. Isso ainda é uma coisa um pouco complexa. Mas quando falamos, em linhas gerais, de novas comunidades, o que a igreja vê, o que tem refletido ao longo desses anos, são movimentos que surgem ali no período do Vaticano II, poucos, assim, antes do Vaticano II, mas o grande desenvolvimento foi pós-Vaticano II, o que a igreja já vê... Após essa grande efusão do Espírito, nessa primavera, né? Por isso que São João Paulo II chama de primavera da igreja, né? Então, está relacionado sempre a esse movimento do Espírito Santo na igreja após o Vaticano II. É uma resposta de Deus, uma resposta do Espírito para a igreja e para o mundo. Então, é um movimento. No início chamava de movimentos, e movimentos eram todos, mesmo essas novas comunidades, que depois é que começa, a partir da segunda parte dos anos 90, é que começa a falar nas reflexões de novas comunidades. Mas hoje a gente ainda escuta muito os dois termos em paralelo, movimentos e novas comunidades. Porque aquelas que são novas comunidades têm uma vida em comum. Então, tem características, assim, um novo estilo de vida consagrada, na sua maioria leigos, e aí tem algumas diferenças, porque tem alguns que não têm clérigos dentro, outros têm, mas são comunidades mistas. Então, uma nova forma de vida comunitária, com um forte impulso missionário e evangelizador, mas também com uma vida em comum, com os conselhos evangélicos, onde participam todos os estados de vida, na grande maioria. Então, tem famílias, celibatários, sacerdotes. Então, isso daqui, essas características, elas são próprias daquelas que são novas comunidades. Então, nós estamos falando, assim, para você, né, entender melhor, nós estamos falando de Comunidade Católica Shalom, Comunidade Canção Nova, Emanuel, Novos Horizontes, né? Exatamente. Essas expressões de igreja. Essas expressões de igreja, novas comunidades. E você fala aqui, né, tá já no título da sua tese, né, que você estuda a contribuição das novas comunidades para a comunhão e missão da igreja. Vou começar pelo fim, né? Qual é, né, assim, né, o que é que você apresenta na sua tese, o que é que você defendeu sobre essa contribuição das novas comunidades na missão da igreja hoje? Olhando o mundo que nós vemos hoje, o mundo pós-moderno, tem uma grande mudança. Uma mudança social, cultural e uma mudança antropológica. E é um mundo onde nós vemos sempre um afastamento da fé e uma rejeição da tradição e da fé. O magistério recente, ao refletir, ao falar sobre as novas comunidades, isso nós encontramos concretamente João Paulo II, Francisco, Bento XVI e tantos teólogos nos encontros mundiais das novas comunidades que conseguem ver que as novas comunidades, elas são de fato uma resposta de Deus para que a igreja continue realizando a sua missão, alcançando aquele homem que hoje rejeita a fé,
que não vai mais à igreja, que o mundo que nós estamos não é mais aquele mundo onde tudo era concentrado ali na praça, na igreja, as pessoas trabalhavam no mesmo lugar, viviam sempre naquela mesma zona. Ali em torno, né? Exatamente. E hoje em dia as praças já foram os shoppings, hoje é a internet. Não é mais aquela estrutura concêntrica ali na igreja, na praça, a cidadezinha, mas com isso também a dimensão da fé, ela vai se diluindo. E a missão da igreja é sempre aquela de alcançar o homem, levar o evangelho, levar a boa nova. Por isso eu gosto de usar no singular a missão, que é realizada de tantas formas. Cada carisma tem o seu modo, o seu jeito próprio de levar o evangelho, de realizar essa única missão da igreja. Então as novas comunidades, elas vêm complementar esses meios, podemos dizer assim, mais tradicionais, milenares da igreja, nessa única missão. Exatamente. Então é uma resposta de Deus e um modo como hoje, com esse mundo pós-moderno, com essa mentalidade, com a tecnologia, com tudo que nós temos hoje, a forma tradicional da igreja, muitos não vão querer ouvir. E, às vezes, a própria igreja, se pensamos na estrutura paroquial mais tradicional, muitas vezes não tem como ir, como alcançar, porque às vezes não tem espaço para entrar. As novas comunidades são, na sua extra grande maioria, leigos. E muitos estão ali, no mundo do trabalho, nas universidades. Então, ali é a igreja que está presente. Então, nova comunidade, ela é igreja. E é a igreja presente, evangelizando, realizando a missão da igreja com aquele carisma específico. Eu vou deixar você para falar sobre isso, porque eu sou suspeito, assim, porque eu fui alcançado na minha juventude pela evangelização de uma nova comunidade, né? E hoje, assim, minha vida profissional, minha vida familiar é totalmente transformada assim pelo evangelho, né, pela vida na igreja. E esse primeiro encontro com Jesus assim aconteceu no ambiente de uma nova comunidade. Mas você não fala só da missão da igreja na sua tese, né? Você fala também da contribuição das novas comunidades na comunhão, né? E eu queria que você explicasse melhor assim, que contribuição é essa na comunhão da igreja? Quando falamos em comunhão, o primeiro ponto é pensar qual é o ponto de comunhão. É Cristo, é Eucaristia. A igreja é um só corpo. Mas quando falta compreensão de todos os membros desse corpo, do que esse corpo é composto, nós saímos da comunhão, nós ferimos a comunhão. Quando eu trabalho nessa tese, eu pego esse ponto aqui, nós estamos trabalhando num tema delicado. Eu tive que delimitar a minha tese, porque o tema é muito vasto, né? A comunhão da igreja, a missão da igreja, e eu delimito na Igreja do Brasil. Certo. Trabalho com documentos da CNBB que falam sobre as novas comunidades. E tem muita coisa bela, tem a compreensão ali, mas se nós vamos ver o todo, aqui não só Brasil, se nós vamos ver o todo, na Europa também, em outras realidades de mundo, às vezes, por ser uma realidade nova, as novas comunidades, se pensamos na história da igreja, é uma realidade muito recente, as mais antigas estão ali com os seus 50 anos, no máximo. Então, há também uma igreja de 2000 anos. Exatamente. Então, às vezes, como disse São João Paulo II e como disse Bento XVI, é uma realidade que, no início, pode ser incômoda para muitos, por não compreender o que são e por ser uma realidade muito nova. Às vezes tem um entusiasmo grande demais dos leigos quando começam as novas comunidades, um movimento que surge, e às vezes tem aqueles problemas de unidade e comunhão. Às vezes, na relação dentro de uma realidade paroquial, pastoral, com aquele movimento. Porém, a própria igreja como um todo, e quando eu trato de comunhão, não é só nessa relação entre novas comunidades e realidades paroquiais, mas na realidade da comunhão, igreja com o mundo. Naquela mesma dimensão do que eu falei de missão, as novas comunidades têm também uma grande contribuição com a dimensão da comunhão, igreja, sociedade, Josefa, igreja, cultura. Perdão lhe interromper, mas dentro disso eu achei muito interessante quando, em um dos momentos da sua tese, você destaca assim, a comunhão
como princípio e meta da igreja. Sim. Eu achei muito bonito isso. Sim. E queria que você nos explicasse melhor essa comunhão, princípio e meta da igreja. Princípio porque Cristo. Tanto que a coisa... Qual é a chave de leitura e qual é a resposta para tudo isso na minha tese? Se chama mútua interioridade. Há um documento da Congregação para a Doutrina da Fé, que se chama Comuniones Notio, que fala exatamente sobre essa dimensão da comunhão na igreja, e que para a comunhão da igreja e na igreja, né, como um todo, nas relações, tem que partir de um princípio e tem que chegar a ele. Parte dele chega a ele, que é a mútua interioridade, que isso acontece em Cristo, na Eucaristia. Aí você vai ter que nos explicar, então. A comunhão, ela é o princípio da igreja, porque é Cristo. É Cristo o centro, é a Eucaristia que é um e que nos faz um. Quando comungamos, somos um no um. Somos todos um naquele único. Então, ele é o princípio da comunhão. Mas a comunhão também é a meta da igreja. Que todos sejam um, como tu e eu somos um. E quando Jesus ele fala que ele tem outras ovelhas que não estão nesse redil, mas que todos devem caminhar sob a guia do único pastor e do mesmo pastor, essa é a meta de comunhão da igreja. Todos os corações e todos os olhares fixos nele, com a capacidade de caminhar juntos. A igreja, quando nós a vemos como um grande jardim, aquela harmonia, ou então eu gosto muito de falar de uma sinfonia. Quando nós pensamos ali de estar numa orquestra, tantos instrumentos diferentes, mas se todos estão tocando a mesma melodia, estão no mesmo tom, na mesma afinação, a beleza de tantos instrumentos, aquilo é comunhão. Não está desafinado, destoado, cada um tocando a sua música. Então, se nós compreendemos e vivemos a centralidade, que é Cristo, cada um na sua dimensão, com o seu carisma próprio, está dando a sua contribuição. E a igreja, ela cresce e ela realiza a sua missão na comunhão, porque nós não podemos estar divididos entre nós. Então, a compreensão do que é uma nova comunidade, ela é necessária para as novas comunidades, né, compreender quem sou eu e qual é a minha missão e o meu carisma, né, e o que é a igreja, e o que é uma paróquia, e o que é um movimento, e o que é um instituto. Membros de novas comunidades precisam estar atentos a compreender-se e a compreender. Então, nesse sentido, nós podemos, inclusive, dizer que missão e comunhão se confundem. Se complementam. Se complementam. Né? Já que a comunhão é meta da igreja, né? Assim, como é que eu entendo as suas palavras, né? A nossa missão é anunciar o evangelho, é levar a pessoa de Jesus, e isso comporta essa obra de unidade entre todos os homens. E assim realizaremos a missão. Porque se nós não estamos em comunhão, em primeiro lugar, com Cristo, porque se não estivermos com Ele, não estaremos uns com os outros, nós não realizaremos bem a nossa missão. Faremos coisas, faremos atividades, mas não estamos realizando a única missão da igreja. Então, a condição até de, digamos assim, comprovar que estamos em Cristo é quando estamos unidos. Exatamente, quando estamos em comunhão. Quando estamos em comunhão. Mas eu já vou entrar também nessa, que numa das partes da sua tese você fala desses critérios de eclesialidade, né? E a gente já foi tratando aqui de algum ponto. Mas eu achei muito interessante também ver as palavras-chave ali embaixo do resumo da sua tese, que nos diz assim, no que você é doutora, né? Então tem lá novas comunidades, igreja, comunhão, unidade, paróquias, né? Porque você também dentro da sua tese estuda essa relação. Mas tem algo que não está nas palavras-chave, mas eu acredito assim que não passou nem de longe desapercebido da sua tese, que é o termo leigo, né? Já que você está tratando de novas comunidades, né?
E eu vou lhe provocar aqui, né, para a gente conversar também sobre o que é o leigo, né? Porque se a gente for pensar assim, qual o significado da palavra, né? O leigo é aquele que não é, né, um sacerdote. O leigo, no vulgar, né, aquele que não sabe, né? Sou leigo no assunto, né? Eu acho que eu já disse isso aqui, né? Mas eu pergunto, o que é o leigo, né, na perspectiva eclesial? Hoje é muito melhor e o mais correto falarmos de fiel leigo. Né? Isso é uma discussão, isso daí já... Eu não sabia. Teses e teses sobre isso, porque antigamente falar de leigo na igreja tinha, de uma certa forma, uma conotação negativa. O leigo é aquele que não é o clérigo. E o Vaticano II, na Constituição Lumen Gentium, que normalmente as constituições eclesiais elas tinham, falava primeiro da hierarquia e depois ia falar dos leigos. Certo. A Lumen Gentium, ela faz uma revolução nisso daí, porque primeiro vai falar dos fiéis leigos, porque todos são pelo batismo, então depois, dentre esses, depois é que vai falar... Porque essa é a nossa maior condição, exatamente, né? Batizados. Porque aqueles que são clérigos, eles foram fiéis leigos. Então, primeiro vai falar da condição do batizado, para depois falar dos clérigos, e aí vai falar também da vida consagrada. Então, faz essa mudança para mostrar que o leigo não é uma categoria inferior, porque às vezes nunca teve isso escrito em documento nenhum. A igreja não pensava isso, e não é simplesmente o que não é, mas é o que é batizado, exatamente, o que é então fiel, uma mudança de mentalidade, isso daí é importante para não olhar assim, nós somos os católicos de segunda categoria, estamos ali embaixo. Não, porque a maior dignidade é o batismo. Então, todos filhos de Deus, todos batizados. Me dá vontade de dizer amém, né? Então, falar de leigo hoje é muito bom saber o fiel leigo. Não simplesmente, mesmo que eu escreva somente leigo, mas que entenda que estamos falando do fiel leigo, e essa é uma grande dignidade. E, José, você fala também, eu acho que é um assunto muito grande, eu vou pedir só para você fazer algum destaque, mas você fala também desses critérios de eclesialidade, né? No âmbito das novas comunidades, né? Tem 8 pontos ali na segunda parte que você vai tratar desses critérios. Mas o que é que você gostaria de destacar aqui para a gente hoje, assim, desses critérios de eclesialidade, que eu acredito que você está se referindo a essa experiência de uma nova comunidade, a esse caminho de uma nova comunidade, né? O que é que garante, né, essa autenticidade, esse ser igreja de uma experiência nova, de uma comunidade nova? Esses critérios de eclesialidade, eles estão presentes na Christi Fidelis Light, que é uma exortação apostólica de São João Paulo II, que já está tratando ali e ajudando os bispos, sobretudo para ajudar a igreja, aí acompanhando os movimentos que vão surgindo, para poder ver realmente critérios de eclesialidade. São carismas específicos, é algo realmente da igreja para a igreja, então tem os pontos ali para poder olhar, o bispo acompanhar e reconhecer. Posteriormente, a Congregação para a Doutrina da Fé, em um outro documento, e o Veneste Ecclesia, volta a falar dos critérios de eclesialidade, e aqui inclui novas comunidades de forma mais específica, e tem ali, elabora um pouco mais e destrincha um pouco mais esses critérios de eclesialidade, sempre sendo um auxílio, uma ajuda, para que, sobretudo, os bispos possam acompanhar e reconhecer. E tem os vários critérios, e dentre eles... tem um deles que, assim... Eu queria saber o seu destaque hoje pra gente. Para mim, nesse tempo de hoje, é a confissão da fé católica. É realmente essa questão da catolicidade. Tem a comunhão com a igreja, é um dos critérios, né? Então, a obediência, a comunhão com a igreja, com a hierarquia, com os bispos, com o Papa, mas a confissão da fé católica, dentre os critérios de eclesialidade, é um daqueles que me chama mais a atenção, né, que me toca mais ao fundo. E por quê? O que é que isso significa? Né? Por que é importante esse destaque hoje?
com tantas vozes, com tantas ideologias que nós vamos vendo fora da igreja, mas também que vai entrando nas nossas mentalidades. O permanecer na tradição da igreja, o confessar a fé católica, que significa comunhão com a própria igreja, com o magistério, ali o catecismo, né? O que é que o Papa diz, o que o Espírito fala à igreja hoje. Então, a comunidade, o movimento, a comunidade, aquele carisma, ele é autêntico se ele vive, respira e confessa nas suas ações, nas suas postagens, nas suas posturas, nas suas formações, a fé católica, sem diluir. Porque, infelizmente, sem hoje... Sem inventar uma fé diferente para si. Exatamente. Sem ir diluindo, sem ir maquiando e sem colocando ideologias. Porque, às vezes, para poder ser aceito, muitas vezes, para poder não perder alguma coisa no mundo, nós podemos abrir mão de algo específico da fé, dos valores católicos. Isso é, infelizmente, muito fácil hoje, e permanecer fiel à catolicidade, à igreja, muitas vezes, e na história sempre foi assim, vai continuar sendo, significa ter a coragem de perder. Né, perder para esse mundo. E como igreja, sendo um carisma, né, se é um movimento, se é um carisma, então é igreja. Então precisa permanecer com a igreja. Perder, esperar. Exatamente. Um dos critérios da eclesialidade também é a prova no discernimento, o saber suportar exatamente a prova. Então, ser uma eclésia com a igreja, não abrir mão disso, para mim é fundamental no tempo de hoje. Josefa, doutora Josefa, assim, chegando no final das perguntas sobre a tese, a gente está conversando ainda sobre a tese da autora e vamos fazer uma passagem para a autora da tese. Medo. Mas ainda não, tenha não. Ainda sobre a tese, você um dos títulos de capítulo, subcapítulo, na verdade, é Novas Comunidades, uma novidade incompreendida. Aí eu queria saber em que sentido, né, você entende, a partir da sua pesquisa, que há essa incompreensão, né, em que características há, sobretudo, essa incompreensão em relação às novas comunidades. E também, já emenda assim, o que talvez também as novas comunidades ainda não compreendam, né? Sim. Que precisam compreender, né? Que você já foi dando pistas. Mas por que essa realidade é incompreendida ainda? Em que sentido? Sabe que esse título aí eu tiro de um artigo que está dentro da tese, eu comento, de Ratzinger, do então cardeal Ratzinger, num dos encontros mundiais sobre movimentos e novas comunidades, e ele fala dessa novidade incompreendida, porque ele mostra que... então é ele que fala, ele que diz ele isso. que usa esse termo. Então eu tomo esse termo do então cardeal Ratzinger, que por as novidades, né, ele fala exatamente disso, uma realidade nova numa igreja de 2000 anos, né, vai causar um pouco de distúrbio, de incômodo pela agitação, porque normalmente são jovens e tudo, e muitas vezes querem abafar. E é algo, por ser totalmente novo, uma forma de vida que você diz, não são religiosos. Não, mas não são simplesmente, é um grupo de fiéis leigos batizados, assim como não é uma pastoral, é algo a mais. E o que eles são? Parece que é uma coisa e é outra coisa, não sabemos o que são. Hoje em dia já está mais fácil compreender, assim, porque já 40, 50 anos de algumas novas comunidades. Mas mesmo assim, muitos ainda não compreendem. Quando você vai falar... Eu sou consagrada, celibatária, leiga consagrada, celibatária na comunidade nova. Existem realidades dentro do próprio Brasil, às vezes em congressos de teologia que eu participo, eu vejo aquela franzida testa, aquela coisa assim, eu vou tentando explicar e tem lugares que não compreendem. Às vezes não compreendem por não conhecer, e às vezes uma realidade incompreendida porque parece ser incômoda. Então, a necessidade de conhecer. E conhecer, então, ler, tem muita coisa escrita sobre novas comunidades. Quando eu comecei a tese, eu achei que eu ia sofrer muito por não encontrar bibliografia suficiente.
Você olha na minha tese, tem 10 páginas de bibliografia. Então, e a grande maioria sobre artigos e coisas sobre novas comunidades. Aqui nós temos publicações do Dicastério para Leigos, Família e Vida, que trata sobre as novas comunidades e que vai estar ali nas discussões, em congressos. Então, assim, tem muita coisa que nós encontramos hoje. A gente fala assim, de uma realidade de 50, 40, 60 anos numa igreja de 2000 anos, mas também nós estamos falando de um momento dessas novas comunidades, onde, por exemplo, os fundadores que viveram já toda uma vida, né, vivendo esse carisma, né, com os primeiros, os segundos, os terceiros, assim, já tem alguns fundadores que faleceram, né? Então já está numa segunda fase, exatamente, já a segunda geração. O carisma transmitido e sendo encarnado. Exatamente. Então, é novo, mas já tem seu nível de maturidade também. Né? Mas quando nós falamos também de novo e de incompreendido, tem uma outra realidade. Direito canônico. As novas comunidades, elas não estão dentro do direito canônico. Ainda. O Código de Direito Canônico, o vigente, ele é de 83. O anterior era de 17. Então, o Código de 83, algumas vezes eu já ouvi, ainda ouço aquela coisa assim, vocês, novas comunidades, não estão no direito canônico. Mas é óbvio, porque em 1983 estavam no início, os primeiros anos desse movimento que a igreja vai ter que acompanhar. O primeiro grande congresso das novas comunidades foi em 98. Em 83, por exemplo, a comunidade católica Shalom era uma lanchonete para evangelizar. Então, assim, em 83 não tinha como a igreja colocar dentro do direito canônico, dentro do código, aquilo que não sabe nem o que é. Que ainda tem que experimentar, tem que provar, ainda precisa ver os frutos. Então, não tinha como, por isso elas não estão dentro. E por isso também existe ainda um pouco de incompreensão, porque as novas comunidades, elas precisam, quando fazem os seus estatutos, onde colocar, inserir ali na realidade, às vezes, a vida consagrada, onde fala um pouco dos leigos, vai colocando, mas ali ainda não diz tudo sobre elas, porque não está ali dentro. Porém, para ver o quanto a igreja acompanha e reconhece esse dom de Deus para a própria igreja, nós temos, foi com o Papa Francisco, um decreto sobre o governo das novas comunidades. Isso já é uma primeira ação que nós vemos, digamos, jurídica para as novas comunidades. Então, a igreja realmente reconhece, tanto que já existe, de forma pontifícia, o reconhecimento para algumas novas comunidades. É realmente um dom de Deus para a igreja. As novas comunidades precisam estudar, rezar, mas discutir, refletir, conhecer o seu carisma e a sua missão, mas também conhecer a igreja como um todo, para poder dar e viver bem o seu carisma e o seu dom, porque é para a igreja. E a igreja como um todo, digo, paróquias, precisam também ter a atenção de conhecer esse dom de Deus para o bem da própria igreja. Porque se tem, por exemplo, na minha tese eu digo concretamente, o Brasil é um celeiro de novas comunidades, de vida consagrada, desses envolvimentos leigos. Então, é um dom do particular para o universal. Então, essa atenção em conhecer para poder viver e frutificar aqui dentro, mas é um dom dessa igreja para a igreja no mundo todo. E isso é comunhão, isso é beleza. Obrigado, Josefa. Agora nós vamos fazer aquela passagem que eu prometi para a autora da tese. Eu aproveito para dizer para vocês que a Josefa também é coordenadora da Escola Online de Teologia do Instituto Parresia, né, que mais uma vez, né, você talvez esteja vendo aí no QR Code da tela, você pode acessar o nosso stream de formação por esse QR Code, ou então acessando diretamente através do institutoparresia.org. Além da Escola de Teologia, nós temos também a Escola Online de Doutrina Social e mais de 40 cursos de formação, onde em muitas dessas aulas, desses cursos, nós vamos encontrar a Josefa nos ensinando sobre isso e tantas outras coisas. Mas eu queria saber também, eu acho que nós queremos saber também, Josefa, o que é que existe por trás dessa tese, né? Que você não teve a oportunidade de falar na sua defesa, de colocar, né? Assim, porque às vezes eu acredito que você também passou por isso, né?
Tem coisas que você também gostaria de dizer, mas que talvez, assim, são verdades, digamos, mais da nossa experiência, mas não se encaixa no rigor acadêmico de uma tese, né? Assim, o que ficou de fora e também, assim, qual o principal legado que você quis deixar com esse trabalho? Vou começar pelo principal legado que eu quis deixar com esse trabalho, que na verdade no título, né, já tem o que eu quero deixar e eu não sei, aquele esforço de, eu não sei se eu consegui dizer tudo o que estava no meu coração quando eu decidi, né, fazer, eu aceitei essa proposta de Jesus de fazer esse tema. Diga agora pra gente, se ficou alguma coisa no seu coração de fora da tese, diga agora pra gente. Eu não sei se eu consegui dizer tudo porque está no tema. A comunhão eclesial, para mim, é algo muito forte, é algo muito importante. A comunhão na igreja, a comunhão na igreja e da igreja e na igreja, para mim é algo muito importante. E quando eu me debrucei nesse tema, em nenhum momento eu pensei em desistir. Teve os momentos em que eu disse assim, eu não vou dar conta. Mas foi um tema que eu me apaixonei realmente por ele, porque faz parte da minha história. Eu posso dizer, eu sou filha da igreja, eu tive minha experiência com Deus na paróquia, eu cresci em paróquia, e depois eu vi meu chamado numa comunidade nova, e eu digo, a igreja é uma. A igreja é uma. E é possível viver essa comunhão. É possível, Deus quer isso, Deus quer. É necessário. É necessária. Então, assim, se eu me excluo e quero viver o meu carisma para mim, e excluindo ou rejeitando, ou, assim, outra realidade da igreja, o que acontece? É um membro que sai do corpo, é um galho que sai do tronco. Ou seja, é excomunhão, porque sai da comunhão a partir do momento em que eu me isolo. A autorreferencialidade é auto-excomunhão, porque eu me tiro do corpo. Isso não pode existir na igreja. Isso, para mim, é muito importante. A minha tese foi um desejo assim, de um grito de dizer a comunhão ela é necessária e é só assim que a igreja vai poder cumprir a sua missão. E cada carisma vai conseguir viver a plenitude e dar o dom que Deus, do tesouro que Deus lhe deu, se viver essa plena comunhão na igreja, não se isolando, não vivendo para si. Porque isso é a morte daquele membro que saiu do corpo. Então, por isso eu digo, assim, junto com todos que nos assistem, muito obrigado por ter se dedicado, né, se debruçado em um tema tão importante, né? E você teve alguma experiência forte, assim, durante essa jornada, né? Eu pergunto isso também para todos aqueles que hoje estão nesse caminho, né, de estudar, pesquisar, fazer uma tese, uma dissertação, até mesmo uma monografia, né? Escrever um livro, fazer um grande trabalho, né? Que dura anos, né? Assim, teve alguma experiência forte para nos contar no meio dessa jornada? Nossa, teve tantas. Emoção agora. Teve tantas. Conto brevemente duas. Uma bem no início, porque quando eu fiz a entrevista, um dos professores me disse assim, olha, nós estamos com poucas bolsas de estudo e provavelmente você não vai ter bolsa de estudo para fazer o doutorado. Qual a garantia que a universidade tem de que você vai conseguir cumprir todos os prazos, mesmo sem bolsa de estudo, e sendo você uma missionária que vive um voto de pobreza? E na hora eu sou muito espontânea, eu só disse, bom, o mesmo que me sustenta até aqui há mais de 21 anos de comunidade, ou seja, São José vai ser a minha bolsa de estudo. Ele começou a rir e, de fato, teve... Depois passa o WhatsApp pra gente. Do São José. E aí teve, por exemplo, eu fui lendo artigos e eu li um artigo específico que toda hora citava a tese daquele autor daquele artigo, e que era muito importante para mim. Eu disse, eu preciso ler essa tese. Só que não tinha ela em português. Eu tentei ver se encontrava para alguém trazer para mim, conseguir lá em Roma, mas não estava mais à venda, não existia mais disponível, e não estava no site disponível da universidade onde aquele padre estudou e fez a sua tese, porque não estava online, era uma tese de 95.
Aí eu disse, meu Deus, eu preciso desse livro. Enfim, eu consegui o e-mail dele e perguntei, mandei um e-mail me explicando, me apresentando, falando do meu interesse, se por acaso ele teria algum modo de eu acessar de forma eletrônica, remota, essa tese dele. E com menos de um mês, a tese, o livro dele estava na portaria para mim. Ele pediu meu endereço e enviou, que ele ainda tinha alguns volumes, e ficou muito feliz. Meu Deus do céu, então assim, São José, isso é só uma história de muitas, do início ao fim. Mas no final da tese, que foi outra aventura, eu vivi muitas aventuras, mas enfim, por um problema técnico, eu teria ainda 3 meses e meio para concluir a tese e entregar o texto final. E por um problema técnico, eu tive 17 dias para concluir e entregar o texto final. Teria um capítulo a mais, enfim, eu disse, não vou dar conta. Passei aqueles 17 dias isolada no local, ali dia e noite, escrevendo, tentando toda a atenção, até que quando chegou o 11º dia, faltando 6 dias, eu disse, humanamente eu não vou conseguir. Porque faltava muita coisa, eu não conseguia. Então eu fui para a capela desaguar, chorar e brigar com Jesus. Eu disse, não era o meu tema era o meu do mestrado, foi você que me pediu, me colocou nessa loucura e agora eu estou aqui por culpa tua. Então chorei muito, reclamei. Na última semana, eu não vou conseguir, e agora? E depois de chorar muito, reclamar muito com Jesus, então eu peguei a Bíblia e fui rezar com o evangelho daquele dia. Que é aquela passagem que quando um homem forte guarda a sua casa, está bem guardada, mas pode vir um mais forte que tira a sua armadura e tal. Uma passagem que, sinceramente, assim, nunca me disse tanta coisa. E naquele momento, meu Deus, ali se torna um marco na minha experiência com Deus esse dia. Quando Jesus disse, eu sou o mais forte. Eu sou mais forte que a tua incapacidade, eu sou mais forte que os problemas externos, eu sou mais forte que a sua fraqueza. E aí crescia isso de uma forma que eu retomei a força e as capacidades intelectuais e de repente assim, a sabedoria de ver o que eu não conseguia ver para conseguir fazer e conseguir terminar no prazo. Eu disse, eu vou entregar às 11h59 do último dia, do dia 18 de março de 2024, que era o meu prazo final. Eu disse, eu vou entregar às 11h59 da noite. 18 de março. 18 de março. Véspera de São José. Véspera de São José. Então, eu entreguei antes das 14h, eu enviei dizendo assim, tá pronto. E aquele momento ali para mim foi realmente, dentre muitos, mais uma resposta de ver que se era vontade de Deus, do início ao fim ele sustentaria. E por isso eu até digo a quem se aventura, porque é sempre uma aventura, o desafio da vida acadêmica. Se é vontade de Deus o que você está fazendo, confie e não desista. Né? Tem momentos em que você precisa dar uma parada, respira, mas Deus, ele é fiel. Se é vontade de Deus, ele sustenta. Eu sou prova disso. Então a gente vai ter que avisar agora a PUC do Rio de Janeiro que quem terminou essa tese foi Jesus. Foi, né? Foi. Então tem que ter o mérito dele aí, né? Porque nos últimos... Todo o mérito é dele. Sobretudo nos últimos 7 dias, ele foi a sua força, a sua sabedoria. Absolutamente. Né? Seu consolo. Então, gente, a Josefa aqui, hoje, ela defendeu a sua tese de novo, de certa forma, né? Porque o título desse podcast é esse, Em Minha Defesa. A defender aqui na tua frente é ótimo. No dia tinha 2 bispos e eu assim... É isso que eu queria dizer. Eu tava no dia via Zoom participando, ela defendeu, foi super bem avaliada, numa banca que tinha 2 bispos, professores renomados, né, da PUC, enfim. Né? Então aqui, de novo, ela defende a tese, defende a fé, anuncia a sua fé, a sua alegria, mas também a gente vai fazer um momento em minha defesa, onde a gente consultou algumas pessoas próximas a você, Josefa. Ai, não vou romper amizades não, né? Não vou dizer quem foi que disse o quê, descobrimos algumas coisas, aí eu vou lançar essas manchetes e você vai ter que se defender, você vai ter que fazer o seu momento em minha defesa. A gente tem muita coisa aqui, eu vou selecionar. Josefa, você já virou um meme com a música de Whitney Houston? Se defenda. Aqui não tem defesa. Eu virei um meme. Foi 2023, na Páscoa.
eu estava em missão em São Luís, no retiro da comunidade Shalom, e no domingo, no último momento da pregação no domingo, começou uma ventania muito forte, então eu encerrei o mais rápido que eu pude a pregação, porque o vento, e eu via que vinha uma chuva, e de repente, quando eu terminei de pregar, eu só peguei o microfone, me aproximei um pouco assim mais do público, e eu disse, Cristo ressuscitou, aleluia. E esperando que me respondessem, sim, verdadeiramente ressuscitou, aleluia. E eu via que falavam outra coisa, e eu... O que eles estão dizendo? Nessa hora eu ouvi um barulho, tomei um susto. Então o painel atrás, que estava no palco, com o vento, ele soltou. Começou a voar. Começou a voar. E no outro dia já estava numa página, no perfil do Instagram, só esse corte aí com a música da Whitney Houston. E perfeito, o time perfeito. Na ficou hora muito... que o vento chega... Foi. Virei meme. Mas tem mais coisas para você se defender. Josefa Alves não pisa em lama. Que história é essa? Ai, gente, quem foi? eu entendi muitas coisas a partir disso, viu? Eu tenho nojo de areia. Gente, já imaginou uma doutora em teologia, estudou na Suíça, né? Não precisei pisar em areia. E não pisa em areia, não pisa em lama. Uma vez eu soube dessa história já há algum tempo, aí eu brincando fui consolar a Josefa e disse, não, Josefa, eu conheço várias pessoas também. Muita maldade. Que não pisam em areia. Ela, tá vendo? O Eric conhece também quem não pisa areia. Ué, mas todas elas têm até 6 meses de idade, né, Josefa? Pois é, nesse aspecto eu não ultrapassei essa fase. E para não entrar em mais detalhes, só mais uma defesa. A Josefa Alves também é escritora de terror cristão. É isso, Josefa? Gente, terror não. Não, gente, não é. Terror não, ficção. É ficção, a gente trouxe até aqui também para divulgar também. Eu queria que você falasse se é terror ou não é, né? Essa trilogia do Techuvá que vocês podem encontrar no site da Livraria Shalom, livrariashalom.org. O que é, Josefa, nesse final aqui de episódio, o que é o Techuvá? O que é essa trilogia? Não é terror cristão. Esse é uma trilogia ficção para jovens. Sabe aquele jovem que gosta de estilo Crepúsculo, Harry Potter, gosta de ficção, gosta de viagem, realmente é uma viagem, viu? Conheço muitos. Não é um livro de teologia, embora, claro, toda a base é para evangelizar, mas com linguagem secular. Mas esse livro, né, essa trilogia, ela surge de uma inspiração a partir de uma experiência que eu tive. Morei por pouco tempo numa missão na Itália, em Volterra, inclusive é o ambiente no qual acontece a história, e lá eu tive o contato com a situação de uma adolescente que foi envolvida numa seita satânica. E aí eu me interessei pelo assunto e tempos depois Jesus me pediu para escrever para evangelizar os jovens. Na minha adolescência, eu escrevia romances, mas escrevia e guardava na gaveta. E sempre gostei muito de ler, então eu escrevi, entrei nessa aventura e vou continuar. Então é uma trilogia que quando eu comecei a escrever, alguns irmãos que moravam comigo, porque então ali tem envolvimento com seita satânica, história, aquela coisa toda, mundo paralelo. Aí alguns diziam que era terror cristão que eu estava escrevendo, falavam as coisas bem loucas. Mas não é, gente, é uma brincadeira, não é. É ficção para evangelizar com a linguagem secular, exatamente para que os jovens que estão fora da igreja, que não iam ler um livro religioso, mas que gostam de romance, de ficção, vão pegar e vão ali, é tipo uma isca para poder conquistar o coração deles e anunciar o evangelho, anunciar a beleza, a verdade, a castidade. E em breve vai sair o spin-off do Techuvá. Que maravilha. Josefa, para finalizar, em poucas palavras, um livro que marcou sua vida, uma pessoa que lhe inspirou academicamente e uma frase que resume sua pesquisa. Um livro que marcou a minha vida, por incrível que pareça, gente, é o Apocalipse. Porque eu li todo quando eu tinha 14 anos. Eu li a Bíblia toda com 14 anos e eu me apaixonei pelo Apocalipse. Eu sou apaixonada pelo Apocalipse. Ou seja, uma personalidade peculiar.
Eu poderia dizer O Pequeno Príncipe, ou então Eu, Francisco, de Carlos Carreto. Mas quando fala livro, assim, sempre vem Apocalipse. Mas é no Apocalipse que está descrito as núpcias do Cordeiro, né? O matrimônio de Jesus e a igreja. A comunhão celeste. Eu sou apaixonada pelo Apocalipse. Sou apaixonada pela igreja, portanto. E uma pessoa que te inspirou? Academicamente, uma pessoa, Ratzinger. E uma frase que pode resumir a sua tese? A minha tese e a minha vida tem uma frase que me marca e que eu encaixo em tudo. Nada está fora do olhar misericordioso de Deus. Amém. Agora eu quero que você nos diga nos comentários aqui quem é que você quer que, assim como a Josefa veio generosamente passar esses 60 minutos aqui com a gente, que eu acho que a gente extrapolou o tempo porque foi muito interessante. Quem você quer que venha aqui nos próximos episódios? E mais uma vez, né, aquela trilogia também, né? Curte, se inscreve, compartilha com seus amigos, né? E acesse o nosso streaming de formação católica, institutoparresia.org. E lá você vai encontrar a Escola Online de Teologia, que a Josefa coordena, a Escola de Doutrina Social e diversos cursos. Josefa, pelo que, depois de toda essa conversa, né, pelo que aqui nesse momento final nós vamos rezar, por quem vamos rezar, quem é que você traz, né, que intenção você traz no seu coração para eu, você e todos que estão nos assistindo, que a gente possa fazer um momento de oração final. Rezemos pela igreja, rezemos pela unidade na igreja. Pelo Papa Leão XIV. Pelo Papa Leão XIV. Rezemos pela unidade, realmente pela comunhão na igreja, para que a igreja ela cumpra a sua missão, sem que dentro da própria igreja os seus membros sejam lentos por causa de divisão, que caia primeiro toda a divisão no nosso coração. Rezemos pela unidade na igreja. Amém. Espero que você tenha gostado e vamos juntos confiar a Nossa Senhora, a nossa Santa Mãe Igreja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Permanecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Muito obrigado e até o próximo episódio de Em Minha Defesa. Em Minha Defesa.